Sejam todos muito bem-vindos aqui à live. Hoje eu não vou ficar perdendo muito tempo, porque eu tenho assuntos incríveis para falar com vocês hoje, né? Espero que vocês sejam felizes aqui comigo hoje. Vamos fazer uma live bem informal. Então, pode colocar no chat o que vocês quiserem escrever, que vocês tiverem dúvidas, tá? Sobre o tema de hoje. Porque hoje é um estudo, gente. É um estudo muito legal que eu vou fazer, tá? É rápido, pretendo que seja rápido, que não demore muito. Bem-vindo! Obrigada, Su, pelo apoio aí. Tá tudo certo, Fone, né? Beleza. É um estudo rápido, mas muito importante. Por quê, gente? A gente ainda tá com bastante dúvida sobre a BNCC, não é? E aí, eu comecei a observar, porque nós temos 6 enfoques principais da BNCC, e é isso que eu vou falar na live de hoje. Quais são os 6 enfoques principais da BNCC? Por que a BNCC foi criada? Para que foi criada? Quais são esses enfoques? O que ela foca, né? Para que serve, afinal, essa BNCC? Qual que é a minha... o que eu quero com isso? É que a gente comece a desvendar a BNCC. Boa noite, tudo bem? A gente começa a desvendar realmente a BNCC, tá bom? Então, por isso que eu fui olhar e estudei qual o foco, por que para que serve, o que ela foi criada, tudo bem? Gente, vamos descomplicar essa bendita dessa BNCC. Por que a gente fica muito louco a hora que a gente vê a BNCC? Porque a gente vinha de um padrão, né? Cada cidade tinha seu referencial, cada cidade tinha seu jeito de fazer ali, seus planejamentos. E aí, chegou um documento do nada que falou, cara, agora você tem que seguir isso aqui, né? E aí você fala, mas como assim eu tenho que seguir isso aqui? E você olha o que você tem que seguir, o que está acontecendo, gente? São 600 páginas. Então, é um livro desse tamanho que você tem que começar a seguir aquele monte de página para você fazer o seu planejamento. E aí você começa a ver que tem competência, tem habilidades, tem não sei o quê. Então eu falei, meu, como que eu vou fazer um planejamento baseado nisso? Então a gente vem vindo. E tudo que mexe na nossa zona de conforto é complicado. Mexe com a gente, tudo bem? O que mexe na nossa zona de conforto é muito complicado. E aí a gente fica lá no referencial e a gente estava vindo de muitos anos com o mesmo referencial. E aí o que aconteceu? Saímos da zona de conforto e mexeu, e isso mexe muito com a nossa cabeça, né? E aí a gente tem que se adaptar mesmo. Então por isso que assusta, mas não é difícil, gente. Porque na verdade é tudo a mesma coisa. Se você pensar bem, lá na BNCC ele tem como planejar, ele tem o que você tem que fazer para encaminhar objetivos, certo? Ele tem objetivo geral, objetivo específico, metodologia, tem tudo. Só que muda o jeito de escrever, o jeito de falar. E isso dá um certo nó na cabeça da gente, mas é bem simples, tá? Na verdade, a BNCC, ela norteia. O que é nortear? Dá um norte, ou seja, ela pega e dá uma direção em que nós temos que seguir para o nosso planejamento. Então, isso ele é um documento que norteia o nosso embasamento em sala de aula, tá? Isso é a BNCC, vocês já devem ter ouvido falar muito disso, tá? Então, ele norteia o nosso currículo, ou seja, o que nós temos que ensinar ali em sala de aula. Eu fiz algumas anotações, tá, gente? Então, eu vou dar uma olhadinha aqui de vez em quando, né? Porque é muita coisa. Como eu falei, são 600 páginas, né? O que é esse norteamento? Ele norteia conteúdos mínimos em que nós devemos ensinar para os nossos alunos. Então, o que acontece? Foram reunidos durante muitos anos, eu não sei se teve professor que pegou isso, tá? Eu cheguei aí em reuniões, e aí falava assim, olha,
que você acha que está faltando a seu aluno aprender e que é importante que seu aluno aprenda? Ah, eu acho que o meu aluno tem que saber interpretação de texto. Mas qual é o foco dessa interpretação de texto? Para quê? Ele tem que saber, ele tem que tirar ali do conteúdo lá dentro, do implícito do texto. Então, era um tipo de habilidade. Essas reuniões foram feitas em todas as regiões do Brasil. E aí juntou e formou esse único documento. Por isso que a BNCC é esse documento gigantesco, porque foi reunido muitos professores, muitos profissionais da educação para fazer. Então, o que aconteceu? Os alunos aprendem, né, da formação. Então, gente, para ter uma formação básica igual para todo o Brasil. Então, teoricamente, lá no norte e no sul, eles têm que aprender a mesma coisa, o mesmo currículo, os mesmos conteúdos. Por quê? Para dar oportunidades iguais para todos, para todo mundo ali aprender de forma igual. Para que, por exemplo, alguém que venha do Acre fazer uma prova na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, saber o que vai cair. Exemplo, tô dando, que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque o currículo básico é comum. A única coisa que vai mudar, porque a partir de um certo ano, o que vai acontecer? Fez aquele documento, a BNCC, cada estado vai ter um currículo regionalizado que vai fazer de acordo com a sua região, ok? Inclusive, agora, o que está acontecendo? Agora, gente, tá mudando, né, o ensino médio e tá tendo as IFs, né? Tá tendo as UFs lá, que são as unidades, né, de formação, que essas unidades estão sendo regionalizadas. Então, por exemplo, ontem a professora foi muito interessante, a professora de história foi lá na sala e a disciplina dela é uma unidade formativa e ela vai falar sobre a cultura do tereré. Não sei se vocês já ouviram, já tem o currículo, né? O estado, olha lá, tá falando que o estado de Santa Catarina já tem o currículo. Então, os estados, provavelmente todos já têm o seu currículo. E esse currículo, ele já é baseado na BNCC. Então, gente, a BNCC nada mais é do que o básico, isso, Catarina, o básico do que toda criança tem que saber, de norte a sul. É o básico, de que todo mundo tem que saber mais e menos, adição, subtração, divisão, multiplicação, determinado, aquilo, tá. Isso é a BNCC. E a partir daquele básico, o restante vai regionalizar. Vai fazer uma espécie, não é isso, de uma BNCC, que não é base nacional, mas vai ser uma espécie de currículo para a sua região. Então, por exemplo, como eu estava falando aqui no ensino médio, a gente vai ter uma unidade formativa falando da história da cultura, dessa cultura do tereré. Por que existem as rodas do tereré? Vai falar o semestre inteiro dessa disciplina. Só que não é porque é só do tereré, não é isso. A questão do porquê a pessoa tem essa cultura, da onde veio, porque tem muitas coisas que vêm por trás disso. E, gente, isso aqui tá lá na LDB, a BNCC ela já foi, né, como é que eu vou dizer a palavra assim, assegurada, falada, né? Lá na LDB, em 1996, já se dizia que tinha que ter uma base nacional comum, ou seja, que todo mundo tinha que ter o currículo básico para todos, tá? E foi reforçado, inclusive, no artigo 21 da LDB também, tá? Então, a LDB, ela baseia os currículos, então, ela só baseia, aí como eu falei, todas as outras unidades, União, né, estados, municípios e o Distrito Federal, em comum acordo, tá, eles fazem esse currículo regionalizado, certo? Eles devem se organizar,
tá escrito até lá, em regime, né, de colaboração para estabelecer as suas competências, ou seja, o que cada região precisa atingir, que competência que aquele estado quer que o seu munícipe, né, o que o seu cidadão precisa saber sobre aquela região, tá? Então, é isso que acontece. É aí para cada região, né? Diretriz de educação básica, educação infantil, fundamental e médio. Lembrando que a BNCC é só para educação básica, não atinge a educação superior, tá? Educação básica, educação infantil, fundamental e médio, ok? Cada um de acordo com a sua realidade, né, gente? Não adianta eu ficar falando, por exemplo, de tereré na região sudeste, né? Falar, então, assim, cada um tem o seu jeito. Então, para que é importante aquele lugar ali, naquele aprendizado. Então, aí, com tudo isso, nasceu o primeiro foco da BNCC, tá? Então, se vocês quiserem anotar disso que eu falei, veio o primeiro foco. Então, vamos lá. Primeiro, a BNCC ela é um documento norteador, ou seja, ela dá esse norte para quê? Para dar base ao planejamento da educação básica, ou seja, lá na BNCC eu vou saber o que eu tenho que colocar no meu PL. O que eu vou colocar no meu PL? Se vocês observarem, a BNCC, ela não é como antes, que era dividida. Olha, o primeiro bimestre eu vou ensinar isso. O segundo bimestre eu vou ensinar isso. O terceiro bimestre isso. O quarto bimestre isso. Não. Né? A BNCC, ela vem um monte de habilidades, tudo misturada. Então, por exemplo, lá no quarto ano, se vocês olharem, cada um com a sua série, né, com o seu ano de trabalho ou a educação infantil, ela coloca tudo junto naquele ano. Eu tenho que atingir aquela determinada, tem que mostrar aquela habilidade. Lá no final da educação básica, ele tem que ter atingido essa competência. Tem que saber atingir aquelas 10 competências. Porque a gente fala, nossa, o que é a competência? Eu tenho que atingir aquelas 10 competências. Qualquer hora eu vou falar sobre as competências. Para eu atingir determinada competência, eu preciso mostrar essas habilidades. E ela vai subindo em forma de, né? Como é que chama aquilo lá que a gente fala? Nossa, gente, a gente fica ao vivo e esquece todas as palavras, mas é aquilo ali, né? Vai subindo, tá? Ao pouquinho vai ficando facinho, vai dificultando, dificultando e vai aumentando a dificuldade. Mas as habilidades sempre aumentam. Para quê? Para lá no final da educação básica, no ensino médio, o meu aluno ter todas aquelas competências lá. A gente atingir todas aquelas 10 competências, tudo bem? Então é isso. Primeiro ele vai nortear o nosso PL. Aí o que vai acontecer? Lá no quarto ano, às vezes eu tenho lá uma habilidade, gente. Tá lá no final, é minha última habilidade. Vamos supor a habilidade número 30, né? Número 30. Só que a 30 eu percebi que no primeiro bimestre eu tenho que mostrar, eu tenho que ensinar para o meu aluno aquela habilidade 30. E aí eu não preciso esperar até lá o quarto bimestre só porque ela é minha última habilidade. Não. Eu posso colocar aquela habilidade no primeiro bimestre e eu posso juntar essa habilidade com outra habilidade que esteja no meio ou no fim, no começo, não importa. Eu posso fazer um planejamento que esteja 3, 4 habilidades no mesmo planejamento. Que às vezes a mesma atividade eu posso sim colocar 4 habilidades, porque eu vou atingir sim, eu vou trabalhar aquelas 4 habilidades com o meu aluno. E por isso que ela veio misturada, porque ela te dá essa flexibilidade para que você fale para o seu aluno, para que você tenha esse controle e você saiba onde eu posso ir com esse meu aluno, até onde eu posso chegar com ele. É mesmo, é? O enfoque 2, o que vai acontecer? É a incorporação dos conhecimentos historicamente construídos dentro do contexto escolar. Então, ele vai falar sobre esse conhecimento que a gente vai trazer, ele vai trazer essa incorporação de tudo que a gente vem trazendo, né, historicamente para o nosso aluno,
tanto na vida cotidiana quanto na história da humanidade. Ele vai trazer para dentro da escola, ok? O enfoque 3, todos devem saber o que deve ser aprendido e cada um saberá o que deve ser ensinado. Então, ele fala isso, que a criança, a BNCC mostra isso, que a criança precisa saber o que ela está aprendendo, o que ela vai aprender, né? O que vai ser ensinado para ela. E ela deve saber o que o professor está ensinando e por que ela está ensinando aquilo. O quarto foco de ter feito essa BNCC, porque podem perceber que vai encaixando uma coisa na outra, sabe? É que a educação, ela deve estar ao alcance de todos. Então, a BNCC foi feito para isso. Então, deve mostrar que a educação deve ser para todos, sendo igual para todos, mas sendo também da equidade. Equidade, que eles mostram, falam muito na BNCC também, é quando você tem que dar oportunidades diferentes para pessoas diferentes. Vocês já devem ter visto aquela tirinha que tem do caixote, né? Os caixotes menorzinhos e os maiores de 3 tamanhos diferentes e as crianças também de tamanhos diferentes. Então, os caixotinhos, cada criança sobe no caixote para enxergar o jogo de futebol. Então, dá o caixote para o menorzinho, o maior caixote, porque ele vai conseguir enxergar mais longe. Então, cada um com o seu caixote até onde você pode encaixar. Então, por quê? Se eu der aquele caixote grandão para o grandão, os outros pequenininhos não vão conseguir enxergar lá do outro lado. Então, essa é a ideia da BNCC. Então, dê oportunidades diferentes para pessoas diferentes, né? Então, não adianta eu dar, por exemplo, para uma pessoa que tem mais dificuldade financeira e não dá oportunidade dele estudar. Então, não importa cor, raça, certo? E sim, social, muitas vezes, tudo bem? O quinto foco que a BNCC coloca são os direitos de aprendizagem da criança. Então, o aluno ele tem direito de aprender. Então, ele coloca não só na educação infantil, mas em toda a educação básica. Então, lá, porque às vezes coloca só assim, que só a educação infantil tem os direitos de aprendizagem. Não, é toda a educação básica. Então, a BNCC coloca que toda criança, ó, até coloquei aqui uma anotação, ó. Aquilo que o aluno deve aprender por direito para o pleno desenvolvimento do aluno. Porque tá lá na LDB, no artigo 22. Então, o aluno ele tem direito de aprender, porque ele tem que ter pleno aprendizado. Ele tem que se desenvolver plenamente enquanto ser humano, ou seja, se desenvolver como um todo, em todas as suas capacidades, em suas competências, não só na escolar, mas em todas aquelas 10 competências, né? Nas afetivas, na eu com os outros, em tudo aquilo. Então, a BNCC coloca esses direitos de aprendizagem, porque nós somos um todo, né? A gente não é só cabeça ou só coração, nós somos um inteiro. Então, por isso, o pleno desenvolvimento do educando, certo? E o enfoque último e não menos importante é indicar o conhecimentos e competências que os alunos devem desenvolver ao longo da escolaridade. Então, assim, ele vai dizer isso, né? Que os alunos devem desenvolver ao longo da escolaridade, tá, gente? Então, portanto, prevalece o conceito dinâmico de currículo como construção social. O currículo para a BNCC é muito importante, é o básico. Então, se você construir um bom currículo, você vai construir tudo, porque a partir dele é que você vai desenvolver o seu aluno, o seu educando, né? A sua criança, e você, quando desenvolve, você desenvolve toda a comunidade, certo, gente? Agradeço muito, muito quem ficou aqui até o final, tá bom? Beijo a todos, até mais!